Bom dia, alunos. Aqui é a professora Miriam, a gente vai continuar na matéria. Semana passada eu mandei um vídeo começando matéria nova falando sobre multiplicação de números inteiros. Dei algumas páginas do livro, segui, mandei para vocês o gabarito com as respostas e abri foi ontem, um fórum para tirar dúvida, mas nenhum aluno me procurou. Então, vou seguir com a matéria. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, olha só. Hoje eu vou dar uma continuação da matéria sobre multiplicação. Depois eu pedi para vocês fazerem alguns exercícios do livro e vou deixar aberto já hoje e amanhã, durante 2 dias, a sala de bate-papo, só no horário da manhã, tá? A sala de bate-papo para que vocês possam tirar dúvidas comigo. Se tiver dúvida, eu vou esclarecer para você. Caso não tenha dúvida, terça-feira eu postarei outra matéria nova, porque eu preciso do retorno de vocês para saber se eu posso dar prosseguimento da matéria ou não, tá? Eu estou mandando um arquivo com a explicação, o roteiro que vocês devem seguir com a aula que eu estou dando, as páginas do livro, tudo direitinho. Eu preciso que vocês leiam isso para vocês não se perderem no que a professora está pedindo para fazer. Tudo bem? Então, olha só. Na aula passada, a gente começou a fazer uma operação com os números inteiros. Vamos relembrar quem são os números inteiros? Eu falei na aula passada que os números inteiros... Vamos aqui, ó. Vou desaparecer um pouquinho do vídeo aqui, ficar de lado, para vocês poderem entender aqui. Olha, presta atenção no quadro. Eu falei na aula passada que os números inteiros é representado pela letra Z do alfabeto maiúsculo, só que tem esse tracinho aqui do lado para diferenciar justamente do alfabeto. E quem faz parte desse conjunto? A gente bota entre chaves porque é um conjunto. A gente começa aqui porque ele não tem nem um início nem um fim, são infinitos números. Ele começa com os números negativos, o zero e os números positivos. Precisa botar mais aqui nos positivos que a gente já sabe. Então, pelo nome dele ser inteiro, então só faz parte desse conjunto justamente números inteiros. Inteiro significa o quê? Que não participa desse conjunto os números com vírgula e nem as frações. Só os números que não tiverem vírgula, positivos e negativos. Então, a gente já aprendeu a fazer algumas operações. Olha, a gente já aprendeu enquanto estava em aula presencial a adição, aprendeu subtração, eu ensinei a vocês como fazer direitinho, bonitinho. Aprendeu agora na semana passada, que eu ensinei aqui no vídeo, a multiplicação, utilizando a regra, não esquecendo que na multiplicação, quando eu tiver dois números com sinais iguais, o resultado dessa multiplicação vai ser positivo. Quando eu tiver dois números com sinais diferentes, o resultado dessa multiplicação será um número negativo. Foi falado isso na aula passada. Então, existem algumas propriedades, isso significa o quê? Algumas maneiras de facilitarmos nossa multiplicação. Por isso que a gente fala de propriedade, justamente que facilita a gente efetuar a multiplicação de números, dos números. Uma é chamada de, são várias propriedades. Uma propriedade chamada de propriedade comutativa. Comutativa, olha só, antes de falar sobre propriedade comutativa, no 6º ano vocês aprenderam que os elementos da multiplicação, quer dizer, ó, a multiplicação, lembra que eu falei também com vocês já? A multiplicação agora a gente não vai utilizar mais o xzinho. A gente vai utilizar o ponto. E o xzinho a gente vai utilizar daqui um tempinho para outra coisa. Então, esse aqui é o sinal da operação de multiplicação. Então, esses números que estão entre a operação, a gente chama de fatores. E o resultado dessa multiplicação desses fatores, a gente chama de produto. Isso foi dado no 6º ano. Então, ó, o que é a propriedade comutativa? Que é a ordem dos fatores, fatores quer dizer o número 3 e o número menos 7, não vai alterar o produto, quer dizer, não vai alterar o resultado da multiplicação. Vamos ver se isso é verdade, ó.
3 vezes menos 7. Lembra como que eu ensinei na aula passada, como que se faz a multiplicação de números inteiros? Primeiro, faz-se a multiplicação, a regra dos sinais para não errar o sinal. Ó, sinais diferentes na multiplicação, o resultado vai ser um número negativo. Depois se multiplica os números como normalmente, como vocês já aprenderam a vida toda. Sem o sinal. 3 vezes 7, 21. Vamos ver aqui, ó, eu mudando a ordem. Em vez de o 3 primeiro, menos 7 que vai vir primeiro, ó. Vou primeiro multiplicar, ver o resultado dos sinais. Sinais diferentes, menos. 3 vezes 7, 21. Então, comprovei, através dessa propriedade comutativa, que não importa a ordem que os números estiverem, que os fatores estiverem, nunca vai alterar o resultado final, que é o produto, eu chamo de produto. Propriedade associativa. Essa propriedade a gente utiliza quando a gente multiplica 3 ou mais números inteiros. A gente pode associar de modo diferente, como a gente quiser, como a gente achar mais fácil. Associar quer dizer juntar. Ó, eu posso juntar 3 vezes 7 primeiro, que eu já vi aqui que dá menos 21. Depois eu multiplico com 2, que vai dar menos 42. Aqui, em vez de juntar menos 3 vezes 7, eu quis juntar o mais 2 com vezes menos 3 primeiro, dá menos 6. Depois eu multiplico com 7, que também vai dar o quê? Menos 42. Então, na operação com 3 ou mais números inteiros, não importa o modo como você junte os números, como você associa eles, não vai alterar o resultado final. Elemento neutro. Neutro traz a ideia de algo que não altera. Quem é o elemento neutro da multiplicação? O número 1. O número 1 na adição, se você pegar 5 mais 1, vai alterar o número não vai ser mais 5, vai ser 6. Mas na multiplicação ele não altera. 5 vezes 1, ele não vai alterar o 5, ele vai continuar sendo 5. Por isso a gente, na multiplicação, chama o número 1 de elemento neutro. E a última propriedade agora, que a gente vai ver aqui, que a gente vai seguir com mais uma ainda, elemento nulo. Nulo quer dizer, vai anular, vai zerar. É o zero. O zero é o elemento nulo. Quer dizer, se eu pegar qualquer número e multiplicar com zero, a multiplicação, quer dizer, o resultado, o produto, a gente já viu que o resultado da multiplicação a gente chama de produto. O produto será zero. Então, eu botei aqui, menos 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5.000 vezes 0, 0. Entenderam? Agora a gente vai aprender uma última propriedade que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Vou apagar aqui, tá? Quem tiver alguma dúvida, depois é só voltar o vídeo, que aí o vídeo esclarece. Só vou apagar para poder ajudar aqui a entender essa última propriedade. É a propriedade presta atenção, essas matérias que eu estou dando no quadro aqui, se vocês quiserem copiar no caderninho de vocês, em teoria, podem copiar, tá? Propriedade distributiva. Propriedade distributiva. Vou dar um exemplo aqui. Bem, primeiro eu quero falar que toda vez, ó, tem mais de uma operação. Tem uma operação de multiplicação aqui e tem uma operação de adição. Toda vez que eu tiver mais de uma operação, eu chamo isso na matemática de expressão numérica. Aí, olha só. Até o ano passado, vocês entenderam, e não está errado, que a gente primeiro tem que fazer o que está dentro do parente, está certo? Como que faria? Então, vamos fazer aqui. Se eu tenho que fazer o que está dentro do parente primeiro, eu vou resolver essa continha aqui, não é isso? Então, eu faria assim, ó, vou repetir o menos 5, repito o sinal de multiplicação e resolvo essa continha, menos 9 mais 7. Aí vem a regra da adição e subtração, ó, menos 9 mais 2. Os dois números têm sinais diferentes. Se eles têm sinais diferentes, eu vou subtrair 9 menos 2, 7.
Lembra que eu falei assim, fecha aqui, ó. Quem é o maior número aqui, sem olhar o sinal, não é o 9? E qual o sinalzinho do 9, não é menos? Como é um número negativo, eu vou colocar dentro do parênteses. Agora eu posso fazer a multiplicação. Ó, primeiros sinais. Sinais iguais, o resultado da minha multiplicação vai ser mais. E 5 vezes 7, 35. Não está errado, não está errado fazendo assim. Mas agora eu quero justamente que vocês aprendam uma outra forma de fazer essa continha aqui, que é utilizar a propriedade distributiva. Presta atenção. Então, quando eu pedir para fazer pela propriedade distributiva, vocês vão fazer desse jeito. Não que esse esteja errado, mas eu quero treinar esse aqui, porque justamente a gente vai precisar dessa propriedade para quando pudermos fazer algumas contas na matéria de equação. Então, vamos lá. Distributiva, lembrar a ideia de distribuir, de dar. Então, eu vou pegar, ó, outra coisa que eu estou falando. Toda vez que eu tiver um número e entre esse número, qualquer que tiver aqui, ó, dentro do parênteses, não tiver nenhum sinal, significa que isso aqui é uma multiplicação, tá? Então, eu vou distribuir o número que está de fora com esses dois aqui, ó. Distribuir. Faz uma setinha assim. Pode fazer mentalmente, tá? Essa setinha não é obrigatória. Então, eu vou distribuir menos 5, não estou multiplicando, eu vou multiplicar com menos 9. Vou repetir esse sinal aqui. Menos 5, depois eu vou multiplicar com 2. Olha só, agora eu vou fazer essa continha aqui, ó. Menos 5 vezes menos 9. Sinais iguais, o resultado dessa multiplicação vai ser positivo. 5 vezes 9, 45. Vou repetir esse sinalzinho aqui. Menos 5 vezes 2. Se eu não tenho sinal aqui, é porque é positivo. Sinais diferentes, menos. 5 vezes 2, 10. Opa! E agora? Agora eu falei com vocês que toda vez que a gente tiver um número só tem um sinal. Então, ó, ou é esse ou é esse. Mas esse número está dentro do parênteses. Então, eu tenho que tirar esse número do parênteses. Então, ó, vou repetir o mais 45. O sinal de mais antes de um número que estiver dentro do parênteses não altera o valor do número que está dentro do parênteses. Se é menos 10, continua menos 10. Tirei o parênteses e deixei um sinal só. Agora a gente vai fazer a continha, ó. 45 menos 10. Sinais diferentes, a gente vai subtrair os números. 45 menos 10, 35. A gente finge que esses dois sinais não existem. Qual é o maior número? 45 ou 10? Né? 45? E qual o sinal do 45? Não é mais? Então aqui vai dar mais. Então, essa é a operação com distributiva. Vou fazer mais uma aqui, ó. 3, 5 mais 2. Ó, o 3, entre o 3 e o parênteses, não existe nenhum sinal aqui. Então, significa que aqui é um sinal de multiplicação. Não necessariamente precisa aparecer o sinal de multiplicação. Então, eu vou fazer pela técnica distributiva. Eu vou distribuir, vou multiplicar 3 vezes 5, 15. E 3 vezes 2, 6. E vou somar 15 vezes 6, 21. Distributivo. Então, aqui é mais rápido do que aqui, porque aqui tem a presença do sinal negativo. Tem que ter mais cuidado. Aqui é mais rápido, porque não precisa se preocupar muito com o sinal, que só tem sinal positivo. Bem, mais uma coisa. Eu posso fazer, vou apagar aqui. Expressões, agora, expressões numéricas, já falei com vocês, é quando a gente tem mais de uma operação com os números inteiros. Por exemplo, 2 vezes 3, vou botar menos 3, tá? 2 vezes menos 3, mais 10. É uma expressão numérica? Sim, por quê? Porque olha aqui, quantas operações eu tenho aqui? Eu tenho mais de uma, ó. Tem essa aqui de adição e de multiplicação. Então, quando eu tiver mais de uma operação, o que eu tenho que prestar atenção primeiro? Primeiro na prioridade. O que eu faço primeiro? A multiplicação ou a adição aqui? Então, lembrando que a prioridade é da multiplicação. Então, eu vou fazer a multiplicação primeiro. Então, ó,
2 vezes menos 3. Se o 2 não tem sinal, eu já sei que é mais. Positivo. Então, vamos fazer primeiro os sinais usando a regra da multiplicação para não errar os sinais. Sinais diferentes na multiplicação, o resultado vai ser negativo. Agora, eu multiplico os números. 2 vezes 3, 6. E vou repetir isso aqui, ó. Mais 10. Agora, só tem uma operação de adição. Então, vamos resolver. Primeiro, na adição e subtração, a gente verifica os sinais dos números. Se os sinais são diferentes, eu subtraio o número. Pego o maior número e subtraio o menor. 10 menos 6, 4. Quem é o maior número fechando aqui, ó? Tirando o sinalzinho, é 10. E qual o sinal do 10, não é mais? Então, o resultado aqui vai ser positivo. Pois bem, alunos, essa é a nossa aula. Vou deixar aí orientações para vocês fazerem exercício no livro. E tendo dúvidas, se vocês me procurem, tá? Porque a técnica distributiva, às vezes o aluno tem uma duvidazinha, mas se vocês seguirem tudo que eu ensinei, o livro também ensina. Só vocês seguirem lá, porque vocês vão conseguir, tá? Beijo para vocês.